Olá, meus amigos, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é provável, eu quero acreditar que sim. Mas se não estiver, paciência, não é mesmo? Estamos aí vivendo um tempo difícil, um tempo complicado, mas há algo no meu coração que me conforta e eu quero transmitir para você agora. Deus está no controle de todas as coisas. Estamos sim passando por um momento de pandemia, mas tenha fé, tenha bom ânimo, porque esse momento difícil vai passar e nós iremos cantar o hino da vitória. Amém? Você crê? Eu acredito. Eu creio. Amém? Quero aproveitar aqui e humildemente mandar aqui o meu grande abraço para todo o pessoal do IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas, que é uma porta que o grande Deus tem me aberto para que eu possa estudar a palavra dele e assim cumprir aquilo que está escrito também na palavra dele, que é crescer na graça e no conhecimento. É como eu costumo dizer nesse canal, conhecimento é importante em todas as áreas da sociedade, que dirá também na obra de Deus, não é mesmo? Tanto que a própria palavra de Deus nos orienta, nos diz que o povo dele, o povo de Deus, ele é destruído por quê? Porque exatamente lhe falta o quê? Conhecimento. Portanto, o conhecimento ele sempre será importante, não é mesmo? Quero aqui também mandar aquele caloroso abraço para todos os meus inscritos e também para aqueles que ainda não se inscreveram no meu canal. Você que está inscrito no canal, fique à vontade, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu, em cada uma de nossas vidas. Você que porventura ainda não é inscrito no canal, se você sentir no coração, clique aí o sininho, se inscreva, deixe aí o seu comentário. O comentário também é de extrema importância para esse canal. E que o grande Deus de Israel abençoe grandiosamente a sua vida. Amém? Eu tenho aqui uma palavra de Deus que está no meu coração, que nesse momento eu quero ter a felicidade de transmitir para você nesse momento. Amém? Se você se sentir à vontade, pegue aí uma Bíblia, aperta o pause no vídeo, pega uma Bíblia aí para acompanhar comigo o texto da palavra de Deus. Se você estiver com um aplicativo bíblico, também use ele para que você possa acompanhar. Se você não tiver nenhum nem outro, não tem problema, tem uma Bíblia aqui do meu lado e também tem um caderno de anotação. É por isso que às vezes você vai me ver olhando para o lado. Amém? Mas é para que o nome de Deus venha a ser engrandecido e exaltado. E que as coisas de Deus tenham que ser feitas com excelência. Então, sem perca de tempo, vamos à leitura do texto da palavra do Senhor, que no dia de hoje se encontra em João, capítulo 11. Vamos ver o versículo 3 no dia de hoje. Amém? Vou repetir de novo. João, capítulo 11 e o versículo de número 3. Bom, está escrito assim: E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Amém? Por enquanto, somente até aqui. Esse é o texto básico da mensagem que vai ser ministrada hoje. E olhando atentamente, observando atentamente esse texto que eu acabei de ler, o Espírito Santo aqui me deu um tema para a mensagem nesse momento. Eu quero ministrar esse tema para o seu coração nesse momento. Nesse momento eu quero aqui ministrar sobre as 5 classes de pessoas que procuram Jesus. Esse é o tema da mensagem de hoje. Pois bem, meus amigos, pois bem, meus irmãos, sabemos que Deus, como eu costumo dizer aqui no canal, ele é um ser criacionista. Um dia ele criou a mim, criou a você, como a imagem e semelhança dele. Satanás, sabendo disso, passou aí a rasteira em Adão, a rasteira em Eva, e eles caíram também no pecado da desobediência. Você que acompanha o canal já sabe, eu já dei explicação acerca disso. Sabemos que eles deram porta para o pecado entrar. Também nós entendemos que o salário do pecado é a morte. Sabemos que ao longo da história Deus foi dando uma chance para a humanidade através da vida de Noé. Deus foi dando outra chance, tentou falar com o homem através dos profetas, mas de acordo com a própria palavra de Deus, você logo vai perceber, se você estudar, é claro, que todas as tentativas que Deus havia utilizado em usar homens na terra haviam falhado. Como eu disse, como eu expliquei no outro canal, o homem, ele é falho, ele é pecador, mas nenhum conseguiu cumprir a missão que foi lhes dada. Que missão era essa? Trazer o homem para perto da presença de Deus novamente. Porque quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, qual que era o sonho e o projeto de Deus? É que o homem não fosse apenas uma simples criatura a mais que Deus havia criado. Não, não.
ele queria que eu e você fôssemos amigos dele, que a humanidade, a raça humana, fosse próxima do Senhor Deus Todo-Poderoso. Sabemos que, lamentavelmente, isso não ocorre. Sabemos mais para frente que um dia, de acordo com a palavra de Deus, lá estava ele observando a terra, estava triste, e o seu filho amado, Jesus Cristo, estava do lado, e um dia ele pronunciou essas tais palavras: e agora, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Porque até então, todas as fichas que Deus havia colocado no homem falhou miseravelmente. Então o próprio Jesus levanta diante dele e diz: Pai, eu vou descer na terra, eu vou trazer de volta a sua perfeita criação, eu vou trazer de volta aquilo que o Senhor tanto ama. Pois bem, foi estabelecido o plano, estabelecido o projeto. Deus aceita, então Jesus desce à terra. Para que Jesus pudesse descer à terra, Deus usa um casal, por nome de Maria e José. Ambos, nós já conhecemos a história deles, já sabemos como que foi que Jesus veio aqui na terra. Portanto, sabemos também que Maria, ela teve Jesus porque o fruto que estava dentro dela não foi fruto de homem, mas foi fruto do Espírito Santo. De primeiro momento ali, José não entendeu o projeto. Deus foi e falou com ele em sonhos ali, então ele pôde compreender o projeto, ambos aceitaram o projeto. Pois bem, Jesus desceu na terra, e ao descer na terra, o que me chama a atenção é que ele começou a viver assim como eu, assim como você, vive nos tempos atuais, nos dias atuais. Ou seja, ele foi para a escola, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, enfim, ele começou a crescer, fez ali os seus amiguinhos, passou pela fase criança dele, e depois logo veio a fase da adolescência, não é? Fez ali suas amizades, enfim, viveu como um homem comum e normal, chegou na idade adulta, chegou até os seus 30 anos. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente percebe que quando Jesus chega aos seus 30 anos de idade, aí parece que meio que a chave muda, ou seja, a situação muda. Ele passa a não mais ser um homem comum e simples, até como ele estava vivendo até então. Não. A partir de agora ele começa a se expor completamente, ou seja, a se doar completamente na obra de Deus. Ele começa a ser ali um instrumento, né, nas mãos de Deus. Começa então o plano de resgate da humanidade. Sabemos que Jesus, ele ali é batizado mais para frente pelo seu primo João Batista, um homem bastante conhecido também ali do Novo Testamento. Sabemos também que mais para frente ele vai lá, seleciona 12 homens especiais, ou seja, os 12 discípulos. Enfim, começa a parte ministerial da vida de Jesus. Começa a parte onde Jesus começa a ser conhecido por toda a terra de Jerusalém, por toda a terra de Israel. Sabemos que Jesus, ele começa ali a fazer vários milagres, a sua fama começa a crescer, a aumentar grandiosamente ali no território da nação. Sabemos da história de Jesus aqui na terra, dos feitos de Jesus. Só que o que me chama a atenção na vida de Jesus, quando ele era ainda um anônimo, é que ele fez muitas amizades. Existiam pessoas que ele fez amizade a ponto de dormir em casa, de ir no churrasco, se fosse hoje, ou se fosse hoje, na época das redes sociais, um teria o contato do outro. Não é amigo mesmo, assim como eu tenho, assim como você tem, assim como nos nossos dias atuais. E Jesus, ele começou a ter muito carinho por determinadas pessoas. E uma dessas pessoas, uma dessas famílias ao qual Jesus teve bastante carinho, possuía ali um irmão, mais 2 irmãs. Não se fala acerca dos pais. Acredito eu que os pais estavam mortos, porque numa cultura judaica, quando o pai e a mãe morrem, o que acontece? O filho, ele então herda ali as funções do pai. Então ele passa a ser o provedor. Então eu creio que eles eram órfãos ali de pai e mãe. Então aquele homem, aquele rapaz passou a providenciar o sustento para suas irmãs. Creio eu que ele era o mais velho. Não está escrito, mas vamos imaginar assim. Sabemos que um dia esse mesmo homem começou a ficar doente, começou a ter doença, ele não se sentia bem. Aí suas irmãs já sabiam da fama de Jesus, já sabiam dos poderes de Jesus, enfim. Só sei que ali, diante daquela situação, eles mandaram um mensageiro diante de Jesus em uma de suas missões. Então, a história vai contar que esse mensageiro conseguiu, depois de um determinado esforço, chegar até Jesus. E ao chegar até o Mestre Jesus, ele, educadamente, creio eu, aproximou-se e começou a falar com ele. Olha, mestre, sabe aquele amigo que você tem? Aquele amigo que você gosta? Sim, ele mesmo. Seu nome, né?
que o nome dele, vocês já sabem, era Lázaro. Então a história vai contar que ele fala assim, ó, Lázaro, aquele amigo a quem você tanto amas está enfermo. Aquele amigo que você tem tanto prazer de estar com ele está enfermo. Ok, até aí tudo bem. Eu acredito que vocês já entenderam a mensagem até aqui ou a explicação da mensagem até aqui. Nós conhecemos a história de Lázaro, conhecemos a história de Jesus, sabemos que mais para frente ele vai ser ressuscitado. Ok, até aí tudo bem. Mas a revelação que Deus trouxe ao meu coração não está acerca no milagre que Jesus fez através ali da vida de Lázaro, ao qual muitos se ajoelharam perante a ele. Não, mas o que me chama a atenção nessa parte aqui é que um mensageiro chegou até a Jesus. Uma pessoa saiu do seu lugar e então foi lá e encontrou Jesus. Foi daí que veio aquele estralo de entendimento. Foi daí que veio a revelação de Deus para o meu coração. E é esta mesma revelação que nesse momento eu quero passar para você nesse exato momento. Agora eu saio da parte explicativa e agora eu entro na revelação do texto da palavra do Senhor nesse momento. Amém? Bom, como eu estou dizendo aqui, o que me chamou a atenção é que uma pessoa veio e se aproximou até a Jesus. Sabemos que hoje, nos tempos atuais, muitas pessoas vêm, procuram a Jesus, vão até a casa do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso para cultuar a Ele, para também render graças e adoração ao nosso Rei Jesus. Correto? Então, esta palavra me fez entender que existem ao longo da história algumas classes de pessoas que procuram Jesus, ou alguns tipos de pessoas que procuram Jesus. E é justamente sobre essas classes de pessoas que eu quero falar nesse momento através dessa mensagem. É por isso que eu dei aquele tema para a mensagem nesse exato momento. Amém? É por isso que o tema da mensagem se chama as 5 classes de pessoas que procuram Jesus. Então, vamos falar acerca dessas pessoas. Olha aqui, olhando para a palavra de Deus, permita-me olhar para o lado aqui, tem um caderno de anotação, e isso. Olhando para a palavra de Deus, eu pude identificar essas 5 classes. Essas classes de pessoas que mais procuram Jesus, que também podem ser aplicadas no tempo de hoje. Olha aqui, ó, a primeira classe. As pessoas que sempre procuram a Ele, verdadeiramente para adorá-lo. Bom, como assim? A explicação dessa revelação é simples. Tem muita gente que vai até a presença de Jesus, como esse mensageiro foi, só que vai também na intenção para adorá-lo. Com que base eu posso afirmar isso? Ora, é simples. Quando o nosso amado e querido Jesus nasceu, quando ele veio nessa terra para poder fazer a missão que lhe foi entregue, que era para trazer o homem de frente para Deus de novo, junto para Deus de novo, a história vai contar que quando ele era criança, bebê, ainda recém-nascido, 3 pessoas especiais, 3 magos vieram de longe, lá do Oriente, simplesmente para adorá-lo, para ofertar o melhor a ele, e ele tinha acabado de nascer. Então, como eu faço uma explicação, ou melhor, uma aplicação nos dias atuais? É muito simples. Existem pessoas que vão até a casa do Senhor para verdadeiramente adorá-lo, mas adorá-lo de todo o coração. E muitas das vezes a gente vai para a casa do Pai triste, a gente vai até a presença do Senhor Jesus triste. Mas eu quero dizer a você que se você está triste, se você assim como eu está passando por um momento de dificuldade, se você assim como o globo da terra inteiro está passando por um momento de dificuldade, sabe uma coisa que a gente deve fazer nesse momento? É adorar a Jesus. Adorar a Jesus com todo o empenho da nossa alma, com todo o empenho do nosso coração. Por quê? Porque Ele merece toda honra, toda adoração e todo louvor. A gente tem que ir, não é? Com o coração aberto para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Ora, a própria palavra de Deus diz que nesses últimos dias está o Senhor à procura de verdadeiros adoradores. Adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. O que me faz entender claramente que infelizmente nos nossos dias atuais e sempre em toda a história humana tem pessoas que não adoram a Jesus de verdade. Tem pessoas que não adoram ao grande Deus de verdade. Tem pessoas que não se entregam de verdade. Tem pessoas que vivem apenas em fachada. Quantas pessoas por aí afora estão vivendo de fachada? Dentro da casa do Pai é uma coisa, agora chega dentro da casa já é outra coisa diferente. Ora, na sociedade é uma coisa, dentro da igreja é outra coisa, no emprego é uma coisa, na igreja é outra coisa, enfim. Eu não quero aqui
atacar ninguém. Eu não quero aqui difamar ninguém. Eu apenas só estou citando uma coisa que muito acontece na nossa sociedade atual, no tempo atual. Não é verdade? Quando a gente vai para a casa do Senhor Jesus, a gente tem que se entregar de verdade. A gente tem que vivenciar as coisas de verdade. A gente tem que ser verdadeiro, adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade, diante da presença dEle. Não podemos ser falsos, não podemos ser hipócritas, mas nós temos que ser verdadeiros diante de sua santa palavra. Porque Deus, Ele adora a verdade. Ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus por isso. Olha aqui. A segunda classe que eu encontro agora. As pessoas que interesseiras, que eu procuro somente por causa de seus milagres. Não é verdade? Olha aqui o que acontece. Vou falar uma coisa para você. Tem pessoas que, como eu falei, procuram a Jesus de verdade, porque querem o adorarem, correto? Eu dei aqui o exemplo dos 3 reis magos que vieram até Jesus e o adoraram. Só que tem a segunda classe que vai simplesmente por interesse. Vocês percebem que diante de um texto da palavra de Deus, claramente a gente vai perceber que um dia Deus estava atendendo a multidão, ou melhor, Jesus estava atendendo a multidão, e quando ele estava atendendo a multidão, chegou até a ele algumas pessoas que estavam doentes, ou seja, 10 leprosos. Você já deve conhecer a história. Deus ali fez um milagre, através do seu Filho Jesus Cristo, os curou, eles foram curados. E logo depois de serem curados, o que foi que houve? O que foi que aconteceu? Somente um, segundo a história, veio para agradecer a Jesus. Então, Jesus olhou aquilo, Jesus ficou alegre por aquele que voltou, mas ficou triste pelos outros 9 que não vieram, pelas pessoas que não foram até a ele para agradecer a ele. Então isso me faz entender o quê? Que existem pessoas que só vão até a Jesus para quê? Por interesse. Tem gente que só vai pelo milagre. Tem gente que só vai pela casa, tem gente que só vai pelo carro, tem gente que só vai porque quer arrumar um emprego. E você pode ver, tem campanhas por aí que as pessoas fazem. Ah, Deus vai me dar casa, Deus vai me dar carro, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas infelizmente o que acontece? Quando acaba a campanha, essas mesmas pessoas que vão para a igreja somem, dão no pé, porque receberam um milagre. Mas essas pessoas só querem o milagre, mas não querem saber do dono do milagre, não estão interessadas no dono do milagre. Isso daí não é legal, isso daí não é bom. Sabe por quê? Porque como eu expliquei aqui no primeiro tópico dessa mensagem, a gente tem que ir adorar a Deus em espírito e em verdade. Não adorar a Jesus por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na minha vida, na sua vida, enfim, em cada uma de nossas histórias. Vocês percebem o que Jesus fez por nós numa cruz no Calvário? Deu a sua vida por mim, por você, por cada um de nós. Então a gente tem que ir para a igreja para adorar a Deus. Tem que ir na igreja por aquilo que Deus é, por aquilo que Jesus fez, e não por simples interesse. Porque isso não é bom, isso não é correto mediante aos olhos de Deus. Quando você for na presença de Deus, quando você estiver diante de Jesus, faça com aquilo que você tem de melhor, ou seja, dê o seu melhor na presença de Deus. Adore a Ele pelo que Ele é, não por interesse, como algumas pessoas têm feito por aí nesses tempos atuais. Não é mesmo? Olha aqui, uma terceira classe de pessoas que eu encontro, que eu quero passar para você. As pessoas que infelizmente não entendem os poderes poderosos de Jesus, amém? Uma coisa que eu observo perfeitamente é o seguinte, que quando Jesus esteve ali, naquela cidade onde Lázaro estava, tempos depois, é claro que você observar, Jesus foi lá bem depois, ele foi ali, chamou as irmãs dele, ele foi até levado ao túmulo onde Lázaro estava, mas lamentavelmente aconteceu algo ali. Quando Jesus viu aquela situação, Jesus começou a chorar. Por que Jesus chorou? Eu encontro 2 motivos. Claro, primeiro, que ele estava ali naquela situação, observando aquela situação, e ele se entristeceu de ver aquela situação das pessoas. Mas também há uma segunda hipótese que eu encontro aqui. Ele estava chorando por quê? Porque as pessoas não compreenderam o poder dele, não compreenderam aquilo que ele tinha para fazer. Não, muito pelo contrário, porque Jesus ensinava ao povo, Jesus dava lição ao povo e o povo absorvia? Não. Então muitas pessoas ali não confiavam no poder de Jesus. Porque na história, Lázaro já estava morto há 4 dias. Não sei se você sabe, mas eu vou contar aqui uma história para você. Há uma crença judaica
que se uma pessoa estiver morta durante 3 dias, então essa pessoa poderia voltar à vida. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a pessoa morreu, tem como a gente ver a pulsação da pessoa, tem como a gente ver outras coisas que indicam que a pessoa faleceu. Naquela época a medicina não era tão avançada como hoje. Então é isso que ocorre. Então eles acreditavam que se desse 3 dias e a pessoa não voltasse à vida, é claro, então ali daria o veredito, ou seja, a pessoa morreu. Jesus era judeu. E sabendo disso, claramente, o que aconteceu, ele demorou o 4º dia. Por que o 4º dia? Porque ele queria mostrar para as pessoas que ele estava sob o controle de tudo. Ele tinha o controle de tudo, ele tinha o poder de tudo. Só que o que deixou Jesus triste é o quê? É que as pessoas não confiavam no poder dele. Por isso que Jesus chorou. As pessoas não compreenderam a maneira com que ele trabalha. Por isso que ele derramou lágrimas. É assim ou não é que acontece nas nossas vidas? Às vezes a gente está numa situação que a gente não pode entender, que a gente não consegue compreender. Às vezes a gente está em determinada situação que parece que tudo está de ponta cabeça, de cabeça para baixo, não é mesmo? E muitas das vezes, nós como seres humanos, a gente se desespera. A gente se desespera porque parece que as coisas fugiram do nosso controle. E Jesus fica triste com isso. Por quê? Porque quando isso ocorre, muitas das vezes, nós não demonstramos confiança nele. É por isso que Jesus chorou. Por isso que ele derramou lágrimas. Também porque ele estava triste e também porque as pessoas não confiavam nele. Talvez você está aí nessa dificuldade, nessa provação. E eu quero dizer a você nesse momento. Eu quero dizer a você nesse tempo aqui tão difícil que a gente está vivendo. Confie em Jesus. Você deve confiar nele. Nós devemos confiar nele. Entendeu? Existem sim situações que o homem pode nos ajudar, que o homem pode nos socorrer. Só que tem situações que somente Jesus pode fazer algo. Portanto, quando você estiver na provação, quando você estiver em tempos difíceis que a própria palavra de Deus diz que a gente ia passar, que a gente ia atravessar, o próprio Jesus passou por momentos difíceis. É por isso que ele veio aqui. Ele veio aqui para experimentar o que a gente passa. Jesus sabe o que você está passando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que um dia ele esteve aqui. E quando ele esteve aqui, ele também automaticamente esteve sujeito às mesmas paixões ou às mesmas provações que nós. Então, se tem alguém que compreende aquilo que você passa, se tem alguém que compreende aquilo que você está atravessando, não tem outro senão a Jesus. Então, não deixe Jesus triste. Entendeu? Compreenda o agir de Jesus. Compreenda o agir de Deus. Tem uma fase muito complicada, que às vezes Jesus fica em silêncio. E uma coisa eu aprendi: quando tem silêncio, é sinal de trabalho. Quando eu me lembro disso, eu automaticamente vou me lembrar também da história de José. Por quê? Você percebe que em nenhum momento Deus falou com José cara a cara, face a face. Mas em todo momento, na história dele, você vê Deus trabalhando. Você vê Deus agindo. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus. Deus não está falando com você. Você está atravessando aquele período em que você está observando e passando pelo silêncio de Deus. O silêncio de Deus também é um bom sinal. Saiba identificar isso. Talvez, diante dos teus olhos, parece que as coisas fugiram do controle. Mas eu digo para você nesse momento, Jesus está no controle. Tem o controle de toda situação. Portanto, deixa ele alegre. Como? Confiando nele. Entregando o seu coração para ele. A palavra de Deus diz assim, ó: confia no Senhor Jesus. Confia nele. E ele tudo vai fazer por você. Deus tudo vai fazer por você. Não se desespere. Eu sei que o tempo está difícil, mas não é tempo de desesperar. É tempo de adorar e é tempo de confiar. Amém? Olha aqui. Mais uma classe de pessoas que eu vejo que vão ao encontro de Jesus. A quarta classe. Os espectadores, que observam apenas o movimento diante de Jesus e não tomam uma atitude. Vocês percebem que quando Jesus foi até o túmulo de Lázaro, quando Jesus foi até lá, as pessoas estavam rodeando Jesus. Sim, existiram pessoas que estavam ali para ver Jesus operar milagre. Tinham pessoas que estavam ali porque realmente queriam estar perto de Jesus, próximos de Jesus. Mas tinha pessoas ali que não estavam ali por conta de Jesus. Estavam ali na posição de espectador. Quantas pessoas hoje, nesse momento, nesse tempo em que a gente está vivendo, têm passado aí diante da presença de Deus, têm buscado ali, têm ido para a igreja, mas não tomam uma atitude, não tomam uma posição. Ficam só de espectador, ficam em cima do muro.
A espectador, na minha visão, as pessoas que estão na presença de Jesus, só como espectador ali no meio da multidão, só para ver, estão em cima do muro. O que é uma pessoa que fica em cima do muro? É uma pessoa que não se decide. É uma pessoa que não sabe se quer Jesus ou se quer o mundo. É uma pessoa que não sabe o que quer da vida. No sentido espiritual, é disso que eu estou falando. Existem pessoas que não sabem se querem Deus ou se querem o mundo. Talvez você está aí me assistindo, você está nessa posição, nessa situação aí. É tempo de você tomar uma posição. Posição essa que um dia eu tomei. Eu sou santo? Sou perfeito? Não, de maneira nenhuma. Eu sou tão pecador, tão falho, quanto você que nesse momento aí está me assistindo, quanto você que nesse momento aí tem seus momentos difíceis. Eu sou falho, mas a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus Cristo nos cobre de todo pecado. Então, a melhor atitude que eu tomei na minha vida, é claro, a melhor posição foi aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador na minha vida. Talvez você está me assistindo, você está aí em cima do muro, não sabe o que quer. Eu digo para você, olha, entrega o seu caminho ao Senhor Jesus, faz aquilo que eu fiz um dia. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Vai ter momentos difíceis? Vai. Vai ter momentos de adversidade? Vai. Mas em todos os momentos, Jesus sempre segurou na minha mão. E com certeza, Jesus vai segurando na minha mão. Ele segura na sua mão. Você acha que Jesus vai deixar você cair? Não. Ele quer cuidar de você assim como Ele cuidou de mim. Se você está nessa situação de espectador, de estar em cima do muro, se você ainda não tomou uma atitude, tome uma atitude. Isso é o tempo de você tomar uma atitude. Amém? Porque é isso que Deus quer de você. Já estou terminando aqui. O tempo aqui é escasso. O cronômetro já está acabando o tempo. Já vou terminando aqui a mensagem. Olha aqui. A quinta e última classe de pessoas que procuram a Jesus. Os críticos. Sabe por que eu falo que tem pessoas que procuram Jesus na posição de criticar? Qual é a base bíblica que eu uso para utilizar esse termo para que você entenda melhor a revelação de Deus? É muito simples. Vocês lembram que durante a mensagem eu expliquei que existiam pessoas que não compreendiam o trabalhar de Jesus? Vocês se lembram que eu falei que Jesus só veio até Lázaro depois do quarto dia que ele estava morto? Pois bem, existiam pessoas que estavam ali no meio da multidão e começaram a cochichar. Ele não é o Todo-Poderoso? Ele não podia ter feito com que esse seu amigo não morresse? Sim, se você observar a história de Lázaro, você vai ver que tem gente que falou isso. Tem gente que vai na presença de Jesus, mas ao invés de entender, procurar entender, não, fica criticando. Porque acha que é mais sábio que Jesus, que é mais entendimento que Jesus, que tem mais sabedoria que Jesus. E não é assim. Talvez você está passando por uma adversidade, que nem eu expliquei para você que você não entende. Talvez tem pessoas que sopram para você parar de servir a Jesus. Que tem gente que se acha mais sábio que Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não dá ouvido para as pessoas negativas, não. Não dá ouvido para as pessoas que criticam Jesus, não. Não dá ouvido para as pessoas que falam mal das coisas de Deus, não. A palavra de Deus diz o quê? Que a gente não deve olhar nem para a direita, nem para a esquerda. A gente tem que olhar para frente. Porque quem está na frente é o próprio Jesus. O que ele é? O autor e consumador da nossa fé. Entendeu? Então, nesse momento difícil, é natural que o vento sopra na gente, assim como soprou lá em Pedro. Você já viu a história onde Jesus andou por cima do mar? Quando um dos discípulos andou com ele ali no mar? Se você observou, o que tirou a atenção dele? Foi o vento. Talvez o vento vai fazer você se balançar. Qual é o vento? É as pessoas negativas. Qual é o vento? É as coisas que atingem a nossa vida, as provações. Quando o vento chegar, não desvie o teu olhar, mas mantenha o seu olhar fixo em Jesus. Tem muita gente que critica Jesus, que fala mal de Jesus, que não serve a Jesus e tal. Não seja como algumas dessas classes que eu falei para você. Tem sim, tem classe que procura Jesus para adorar, tem classe que procura Jesus para não adorar. Mas a gente tem que procurar Jesus pelo que Ele é. Fique com essa palavra no seu coração. A gente não pode dar ouvido para os críticos, não. Mas temos que dar ouvido para as pessoas que a gente sabe que é exemplo. Amém? Ande com pessoas que é exemplo. Espero que até aqui você tenha compreendido aquilo que Deus tenha falado ao seu coração. Desculpe aí algum erro, alguma falha. Faz parte. Somos todos seres humanos. Mas saiba que tudo aquilo que eu falei não vem de mim, mas vem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Saiba que aquilo que eu falei, essas palavras que colocou em mim, foi do grande Deus. Então, espero que até aqui você tenha se alimentado. Olha, eu quero aqui
agradecer a você pela sua imensa hospitalidade, pelo seu carinho, pela sua atenção. E é isso aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Brevemente vai ter novas postagens, brevemente vai ter novos vídeos. Fique aí atento. Clique aí no sinal ou no sininho para você receber todas as notificações. E seja abençoado em nome de Jesus.